Irmãos, eu quero falar hoje sobre, o título da mensagem é Como ver o agir de Deus na minha vida. Como é que eu posso ver o agir de Deus na minha vida? Será que há aqui alguém que deseja ver o agir de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus agir na sua vida? Ou será que sou só eu? Hã? Tu queres ver Deus agir na tua vida? Tu queres ver Deus na tua vida? Queres ver Ele agir em cada pormenor da tua vida? Nas pequeninas coisas e nas grandes coisas. Ver Deus agir, ver Deus operar, ver Deus a abrir as portas, ver Deus a abrir a janela do céu, a alinhar todas as coisas, para simplesmente tu andares no caminho aberto, onde a unção e a presença de Deus vão marcar a tua vida. Irmãos, é o que eu quero. E eu sei que é também o que tu queres. Mas sabes, meu querido, quantas vezes fazemos projetos? Quantas vezes tomamos decisões e pedimos a bênção de Deus, mas parece que a coisa não avança? Hã? Parece que existe uma resistência ao nosso avançar. Será que é só comigo ou já aconteceu contigo também? Hã? A gente trabalha, esforça-se, ora, mas a coisa parece que não avança. Parece que tudo é tão difícil. E olhamos às vezes para outro irmão e sentimos aquela inveja santa. Porquê? Porque vemos aquele irmão, ele ora e a coisa acontece. Ele vai a uma entrevista de emprego e fica no lugar. Ele vai ver uma casa e consegue baixar a renda. Só nós é que não. Irmãos, uma pergunta para vocês. Já sentiste resistência a alguma coisa na tua vida? Já sentiste resistência na tua vida? Irmãos, eu já senti resistência. Eu lembro-me há uns anos atrás que eu quis namorar com a minha mulher atual e ela é uma resistência, irmãos. Ela não queria namorar comigo, irmão. Tive que orar e jejuar. Mais orar, irmão, jejuar não tanto. Mas sabes, meu querido, existem áreas na nossa vida, existem coisas que a gente quer muito, ora, até pede a bênção de Deus, mas a coisa parece que é difícil, não avança. E hoje, irmãos, eu quero falar como ver o agir de Deus na nossa vida. Como ver Deus a fazer. Como ver Deus a fazer aquilo que tu não podes fazer. Ver Deus a agir em teu favor. Aleluia. Vamos ver, irmãos, um caso na Bíblia de um homem de Deus que desejou fazer algo bom, mas recebeu a resistência de Deus. Vamos abrir em 1 Crônicas. Aleluia. 1 Crônicas está exatamente antes de 2 Crônicas. 1 Crônicas é aquele tipo de livro que a gente lê todos os dias, não é, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 13. Está no Velho Testamento, a seguir ao livro dos Reis, primeiro e segundo livro de Reis, a seguir vem Crônicas. As Crônicas de Israel, dos Reis de Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. E vamos ler rapidamente aqui do verso 1 ao verso 14. Diz assim. Já abriram já? 1 Crônicas? Amém? Já? 1 Crônicas 13. Vou ler, diz assim. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até à entrada de Amate. Para quê? Para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro.
E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com aludos, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a sua casa, abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém. Até aqui que abençoe o Senhor a palavra. Irmãos, David, o que é que ele desejou fazer? Ele desejou trazer a presença de Deus, a arca de Deus, para o meio do quê? Da sua casa, da sua família, do seu povo, da capital da nação de Israel. Porque Davi queria o quê? Queria a bênção de Deus. Davi queria o quê? A glória de Deus. E por isso ele decidiu trazer a arca que estava esquecida em Kiriat-Jearim, um lugar desértico. E ele lembrou-se e disse: não, eu vou trazer a arca do Senhor. E ele empenhou-se, ele fez o melhor aos seus olhos, ele preparou um carro novo, ele preparou bois cevados para conduzir o carro, ele escolheu 2 dos seus principais braços direitos, homens de confiança dele, Aiô e Uzá, e colocou-os ali a guiar o carro, e todo Israel foi convocado para trazer a arca até Jerusalém, até à casa do rei Davi. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no caminho os bois tropeçaram e a arca ia tombando. Então Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a Bíblia diz que no momento que ele tocou na arca, tchá, ele foi fulminado, ele morreu naquele momento. Irmãos, Davi mandou parar tudo e disse: ó Senhor, como trarei a mim a tua presença? Como trarei a minha arca do Senhor? Irmãos, na nossa vida também, assim como Davi, muitas vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos. Queremos que Deus nos ajude a trazer o quê? Bênção, sucesso à nossa casa, ao nosso povo. Isso, irmãos, é bom, é legítimo. Mas sabes, meu querido, havia algo que Davi, ele não sabia. Há algo muitas vezes na nossa vida que nós não sabemos. E por isso é que muitas vezes parece que as coisas não avançam. Parece que Deus resiste aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas decisões. Em primeiro lugar, irmãos, muitas vezes é porque nós primeiro tomamos as decisões e só depois é que pedimos a bênção de Deus. Muitas vezes nós decidimos casar com alguém e só depois é que dizemos: Deus abençoa, eu já escolhi, agora abençoa. Às vezes nós dizemos assim: não, eu já escolhi, eu vou para aquele emprego, eu vou para aquele país, eu vou para aquela situação, eu vou abrir aquela empresa. E só depois é que nós dizemos: Deus, agora abençoa-me. Irmãos, não é assim que se faz. Nós primeiro temos que buscar a face do Senhor. Primeiro temos que dizer: Deus, se for da tua vontade, então, Senhor, estende a tua mão. Abençoa, Senhor. Abençoa. Eu não quero fazer, Senhor, o que é bom aos meus olhos. Eu quero fazer aquilo que é bom aos teus olhos. Amém, meus queridos? Mas a realidade é que nós muitas vezes fazemos o contrário, ou não é? Tomamos as decisões e só depois é que pedimos a Deus a bênção. E às vezes nem pedimos a bênção de Deus, só quando a coisa não funciona, só quando a coisa não dá certo, é que nós depois vamos chorar e dizer: Deus, abençoa, Senhor, eu estou desesperado, e agora como é que eu faço isto? Fiz este negócio, investi não sei quantos milhões e agora vou perder tudo. Não é bem o teu caso nem o meu, mas alguém aí tem uns milhões para perder.
Mas entendes o que eu estou a dizer, irmão? David, ele quis fazer algo. Ele queria a bênção de Deus. Ele mobilizou toda a gente. Ele fez o melhor aos seus olhos. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não estava feliz, ele não estava satisfeito. E Deus o que é que fez? Irrompeu contra Uzá. Mostrando o quê? Que Deus não estava feliz com toda aquela festa. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Davi queria trazer a arca de Deus para Jerusalém. Ele queria a presença de Deus, a bênção de Deus na sua casa, no seu reino, nos seus projetos. Mas Deus irrompeu contra ele. Tal como Davi, por vezes, fazemos o nosso melhor. Até pedimos a bênção de Deus para aquilo que vamos fazer. Mas Deus irrompe contra nós e somos obrigados a parar muitas vezes. Quando isso acontece, nós temos duas opções. Primeira, desistir. Desistimos, dizemos, pronto, já não quer saber. Se Deus não abençoou, então não quer saber. E a segunda opção é buscar a face de Deus. Tentar perceber porquê que a minha vida não está a avançar. Porquê que este projeto não está a avançar? O que é que se passa? Qual é o mistério? Que eu não sei, mas que Deus quer me ensinar. Deus quer me ajudar a crescer. Deus não quer que eu fique na ignorância. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é luz. Ele quer me revelar. Ele quer me conduzir na luz, na sua santa luz. Então, meus queridos, muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com essa resistência, tal como Davi, mas nós temos duas hipóteses. Ou nós desistimos, e muitos até desistem de Deus, muitos até desistem da vida com Deus, porque ficam tão chateados, tão desiludidos, que acabam até a dizer, já nem vou mais à igreja, eu nem vou dar mais o meu dízimo, Deus não abençoa a minha vida não avança. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração, há um grito que diz, desiste, não vale a pena. Mas sabes, meu querido, Davi não fez isso. David não desistiu. Ele clamou, como trarei a mim a arca de Deus? E o que tu tens que fazer, irmão, quando a coisa não avança, é dizer, Senhor, eu não desisto, mas hoje eu me humilho diante de Ti e te digo, como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a Tua bênção, o Teu favor, o Teu poder, a Tua mão estendida sobre a minha vida? Porque eu não aceito esta situação, mas eu me humilho diante de Ti, porque eu sei que Tu és Deus. Eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é meu Deus, eu sei que Ele me ama. E se Ele está a irromper contra mim como irrompeu contra Davi, é porque há algo que Ele me quer ensinar. Há um nível mais alto que Ele me quer fazer chegar. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Amém? Então, meus queridos, como trarei em mim a arca do Senhor, diz Davi. Aleluia. Davi conhecia o seu Deus, ele podia não entender o que aconteceu. E muitas vezes nós não entendemos o que acontece. Como Jó. Jó não entendeu o que estava a acontecer. Jó não entendeu porque que aquela desolação, aquela mortandade, aquela miséria estava a bater à sua porta. Ele não entendeu, mas ele conhecia o seu Deus. Ele não desistiu, ele perseverou e ele buscou a face do Senhor. Se tu lês o livro de Jó, tu vais ver que até os amigos de Jó disseram, tu estás em pecado, tu estás debaixo de maldição. Mas Jó disse, não, a minha vida é buscar a face do Senhor. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, mas ele sabia que existia uma razão. Então, depois de 3 meses de busca, Davi descobriu a razão. Davi descobriu o princípio para ver o agir de Deus na sua vida. E é isso que eu hoje quero te ensinar, esse princípio que Davi descobriu. Esse princípio que fez toda a diferença na vida dele. É esse mesmo princípio que faz diferença na minha vida e na diferença na tua vida. Amém, meus queridos? Então diz comigo agora, Senhor, ensina-me, Senhor. Qual é esse princípio, essa lei espiritual que me leva a ver o Teu agir em meu favor, que me leva, Senhor, a ver a Tua mão estendida, não a Tua mão recolhida. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que Tu ensinaste a Davi, ensina-me a mim hoje, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, primeiro ponto, Deus exige santificação. Deus exige santificação. Vamos ver, 1 Crônicas 15. Vamos ver o que é que Davi descobriu. Olha aqui.
Vamos ler o verso 1 ao verso 3. Diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Verso 11 a 15 agora. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Azarias, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos. Para quê? Para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Verso 13 é a chave, vê bem. Pois, visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Entendes o que é que Davi descobriu ao fim de 3 meses? Davi descobriu o seguinte: que ele estava a fazer as coisas à maneira dele. Ele estava a querer agradar a Deus à maneira dele, em vez de descobrir e buscar a maneira como ele quer fazer. E hoje em dia, irmãos, nos nossos dias, existe muita gente que diz: eu creio em Deus, eu tenho a minha fé, eu sirvo a Deus à minha maneira. Irmão, Deus não quer que tu sirvas a Deus à tua maneira, Deus quer que tu sirvas a Deus à maneira que Ele estabeleceu. Ele não quer que tu faças como tu queres fazer. Ele quer que tu faças como Ele já determinou que tu deves fazer. Ele é Deus e tu és seu servo, tu és seu filho. E hoje, irmãos, existe esta cultura dentro da igreja cristã de que cada um faz o que quer e bem lhe apetece. Que cada um serve a Deus como lhe apetece. Davi quis fazer o que lhe apetece e deu mal. Morreu pessoas, porque Davi não buscou o Senhor. E hoje em dia, irmão, muitas vezes na nossa vida, quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, sofremos as consequências e depois não podemos dizer: Deus, tu não me abençoaste. Não, Davi entendeu. Deus irrompeu porque nós não o buscamos. Nós não fizemos segundo a sua ordenança. Nós não nos santificamos. Deus, irmãos, exige santidade. Deus exige santificação. Entendes, meu querido? E hoje eu quero falar sobre isto, irmão, porque eu sinto que Deus hoje, Ele tem algo novo para a nossa vida como igreja. É um ano de novas conquistas. Deus tem coisas que nós nunca pensámos nem imaginámos sequer. Ele já tem preparado. Já estão preparadas, é só tomar posse e viver e manifestar no mundo visível o que Ele já nos abençoou nos lugares celestiais. Mas nós precisamos de hoje saber que Ele exige santidade. Ele exige santidade. David quis fazer algo bom, mas não o buscou com santidade. Não o buscou. Irmão, arrendar uma casa, ter uma casa melhor para a tua família é algo bom, mas tu tens que o buscar com santidade. Ter um novo emprego, para ganhares um salário melhor, para dares um melhor futuro aos teus filhos, é algo bom, mas tu tens que o buscar com santidade. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Então Davi conheceu este princípio, ele entendeu: não basta eu querer, não basta eu querer fazer, eu tenho que fazer segundo a vontade do Senhor. Foi o que Jesus nos ensinou no jardim do Getsemane. Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E hoje, irmãos, eu vejo isso no meio evangélico, irmão. Eu vejo igrejas, irmãos, que as pessoas simplesmente querem ouvir o evangelho da graça, o evangelho da bênção, o evangelho do toma lá, dá cá, o evangelho do dá 100 e recebe 1000. Irmão, Deus exige
santidade. Deus exige santificação. Santificação é o processo pelo qual tu te colocas diante de Deus para que a santidade de Deus seja uma realidade, seja algo real na tua vida, afetando aqueles que estão à tua volta. Aleluia, glória a Deus, irmão. Então, meus queridos, olha aqui o verso 26. Olha o verso 26, olha a diferença. Lê só o verso 26 agora. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança. Olha a diferença. Olha a diferença quando tu obedeces, quando tu te santificas. Quando eles não se santificaram, Deus irrompeu contra. Quando eles se santificaram, Deus ajudou. Estás a entender, meu querido? Irmão, Deus quer nos ajudar. Deus quer, irmão. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diz aí à pessoa que está ao teu lado, irmão, isto é muito sério. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Queres ver Deus na tua vida? Então, meu querido, busca a santificação. Como Davi buscou 3 meses, Davi se fechou no palácio a ler a Bíblia, a ler a palavra, a chorar diante de Deus, dizer: Deus, eu quero, Senhor, como trarei a minha arca do Senhor? Quantos meses ficou a casa em Obed-edom? 3 meses. O que é que Davi teve a fazer esses 3 meses? Teve a buscar a Deus, a saber o porquê. E descobriu. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, se dará. Aquele que bate, se lhe abrirá. E se algo na tua vida não está a avançar, irmão, começa a fazer como Davi. Começa a buscar. Pode demorar 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Mas busca, porque Deus vai mostrar. Porque Ele é luz. Ele revela. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busca a Deus como Davi. E Deus vai te mostrar o porquê que as coisas não estão a acontecer. Porquê que os teus sonhos e projetos não estão a ser realizados. Mas hoje entenda este princípio. Porque este princípio rege a nossa vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, olha o que é que diz Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está, como dizem os portugueses, escarrapachado nas Escrituras Sagradas. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O princípio que Davi descobriu, o escritor aos Hebreus trouxe revelado a nós. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Queres ver Deus na tua vida? Queres ver Deus no teu casamento? Queres ver Deus na vida dos teus filhos? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha o que é que diz, irmãos, em Ezequiel 44:23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Porquê é que Deus diz isto? Porque Deus exige santidade. Irmãos, e se há coisas na nossa vida que são impuras, se há coisas na nossa vida que são profanas, nós precisamos de santificação. Santificação. Por isso Ele hoje quer que eu, como pastor, possa trazer esta palavra, porque é meu dever ensinar-vos a distinguir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Para quê? Para que escolhem, para que busquem o que é santo e o que é puro. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Irmão, nós como igreja temos que entender que existem coisas que nós, como filhos de Deus, não devemos ter, não devemos ver, não devemos ouvir, não devemos comer, não devemos beber, porque somos santos ao Senhor, somos povo, quê? O que é que diz lá 1 de Pedro 2:9? Pois vós sois nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmão, hoje na tua vida, o que é que tu precisas de santificar? O que é que tu tens visto que não podes ver mais? O que é que tu tens comido que não podes comer mais? O que é que tu tens bebido que não podes beber mais?
Porque tu és alguém que Deus separou. Alguém que Deus escolheu para quê? Para manifestar a glória dele. O poder dele. Assim como Davi, Deus escolheu e ungiu Davi. Mas Deus disse o quê a Davi? Davi, não faças as coisas como tu achas. Faz as coisas como eu te ensinei. Estou a entender o que eu estou a dizer, irmão? Fecha os teus olhos aí onde tu estás e diz: Senhor, eu peço-te perdão, Senhor, todas as vezes que eu fiz coisas sem a tua vontade. Cada vez, Senhor, que eu fiz aquilo que era reto aos meus olhos, aquilo que eu achava que devia fazer, ou aquilo que até os meus amigos, os meus conhecidos, os meus familiares, os meus pais pensaram que era o melhor para mim e eu fiz. Mas hoje eu me arrependo, Pai, porque eu não quero fazer aquilo que o homem quer. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça. Eu quero que tu me ensines a distinguir entre o impuro e o puro. Eu quero que tu me ensines a distinguir entre o santo e o profano. Eu quero, Senhor, eu quero viver a santificação. Porque eu quero te ver com os meus olhos. Eu quero te ver agir na minha vida. Eu quero te ver agir na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. Eu quero ser a manifestação da tua glória nesta geração, Senhor. Eu quero ver a tua glória em mim, mas também quero ver a tua glória através de mim. Curando os enfermos, expulsando os demónios, ressuscitando os mortos. Eu quero, Senhor, ser uma extensão da tua glória nesta geração. E por isso, Senhor, ensina-me a distinguir, Pai, em nome de Jesus. Porque hoje eu sei que tu exiges santidade. Tu exiges santificação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a verdadeira santificação começa com a obediência. O que é que Davi descobriu? Ele descobriu que ele não estava a obedecer ao Senhor. O que é que Deus disse a Moisés? A arca do Senhor seria levada sobre os ombros dos levitas. E como é que ele estava a transportar a arca? Em cima de um carro de bois. Irmãos, a santidade, a santificação começa quando há uma disposição à obediência. Quando eu digo assim: Senhor, eu quero obedecer-te. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. E a obediência atrai o favor e a bênção de Deus à nossa vida. Verso 26 que nós já lemos, o que é que diz? E o Senhor ajudou os levitas a levarem a arca. Sabes, meu querido, o que eu quero, e eu oro a partir desta manhã, é que um novo versículo seja escrito sobre a tua vida. E esse novo versículo diga assim: e ajudou o Senhor o fulano tal. E ajudou o Senhor o irmão tal. Mas é necessário, irmãos, nós sabermos disto. Deus quer te abençoar. Ele quer. Mas nós precisamos de santificação. Vamos ler Isaías 59:1, perdão. Isaías 59:1. Isaías 59, verso 1. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 59, verso 1, diz assim, eu vou ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Olha o que é que Isaías está a dizer. Olha, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está o quê? Está estendida já para te abençoar. A mão dele está estendida. Deus quer te abençoar. Por isso é que a palavra de Deus diz que Ele mostrou o seu amor para conosco quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, Ele quer nos abençoar. Ele quer cumprir o desejo do teu coração. Salmo 37, 4 e 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Porquê? Porque Ele tudo fará.
Provérbios 3,6 diz: reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus quer te abençoar. Deus, a Bíblia diz em Efésios 1,3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele não só te quer abençoar, a Bíblia diz que Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. A mão dele já está estendida, irmão. Até digo mais, não é a mão dele, é as duas mãos dele. Por isso é que ele morreu de braços abertos, para te dizer assim: eu estou de braços abertos para ti. Isaías diz o quê? Lê lá. Isaías diz o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Irmão, a mão dele está estendida, o ouvido dele não está surdo. Ele está bem atento àquilo que tu estás a clamar, às tuas lágrimas, ao teu sofrimento. Ele tem ouvido. Ele tem ouvido, irmão. Mas, olha aqui, mas existe algo que impede Deus de chegar a ti. Então já estou a entender. Deus exige santidade, não porque Ele é um Deus tirano, não porque Ele é um Deus duro, não porque Ele é um Deus de personalidade difícil, não porque Ele tem mau feitio. Não, Ele exige santidade, porque sem ela Ele não pode chegar a nós. Ele não pode tocar na tua vida sem te consumir, porque Ele é santo, 3 vezes santo. Olha o verso 2, o que é que diz? Olha o mas. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então já entendi. Deus exige santidade, porque Ele quer te abençoar, mas sem santidade Ele não pode te abençoar. Porque as tuas transgressões e as tuas iniquidades fazem separação entre ti e Deus. Há irmãos, por causa da vida que levam, que a oração deles não passa do teto. E a culpa não é de Deus. A culpa é porque tu não entendeste o princípio. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Entendeste, irmão? Percebeste, Holanda? Deus não é um Deus mau. Mas Deus quer te abençoar, mas Ele não pode. Por isso é que Ele diz: santifica-te. Irmão, quando Uzá tocou na arca, não foi Deus que o matou, mas a glória de Deus estava ali. Ele é que não estava preparado para tocar na arca. E muitas vezes Deus quer te abençoar, mas tu não estás preparado para Ele te abençoar. Por isso é que às vezes quando Deus abençoa, muitas vezes a vida de alguém, esse alguém através dessa bênção se afasta de Deus. Eu já vi pessoas, por causa de terem recebido uma bênção de Deus, nunca mais vieram à igreja, deixaram o Senhor, a sua vida foi totalmente destruída e perderam a salvação, porque uma bênção lhes alcançou. Então hoje, irmão, será que tu estás preparado para Deus te abençoar? Será que estás preparado para que o agir de Deus se manifeste na tua vida? Se existe iniquidade, se existe pecado na tua vida, então melhor é que Ele não te abençoe. Melhor é que Ele não te visite. Porque a bênção de Deus diz que quando ela vem, vem. E se tu não estás preparado, a glória dele é fogo. Hebreus diz lá que o nosso Deus é um fogo consumidor. Se tu não estás preparado, irmão. Lembras-te da história de Ananias e Safira? Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que um casal da igreja, líder na igreja do Senhor, o que é que eles fizeram? Venderam uma propriedade e disseram aos apóstolos: vendemos a propriedade e queremos trazer todo o dinheiro à igreja, aos pés dos apóstolos. E Pedro disse: quanto é que venderam a propriedade? Eles disseram um valor. Por exemplo, vamos pôr agora aqui no dia de hoje 500 mil euros. Só que eles venderam a propriedade por 1 milhão de euros, não foi 500 mil, foi o dobro. E Pedro disse: mas foi mesmo por 500 mil que vocês venderam?
E eles disseram, sim, 500 mil. A Bíblia diz que na mesma hora os dois caíram mortos, pão, aos pés dos apóstolos. E sabes o que é que Pedro disse? Porque escolhestes mentir ao Espírito Santo. Não é a mim que vocês estão a mentir, é ao Espírito Santo que estava onde? Na igreja. Na igreja primitiva, ele estava ali. Por isso é que havia aquelas curas, aqueles milagres, porque ele estava ali. Agora, irmão, Ananias e Safira, simplesmente, eles até trouxeram uma boa oferta, irmão. Mas eles mentiram. E a glória de Deus que estava ali, eles não aguentaram. Eles morreram. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Percebes? Porque é que às vezes Deus não te abençoa? Porque é que muitas vezes Deus irrompe? Ele irrompe porque Ele quer que tu voltes. Ele quer que tu te arrependas. Por isso Ele diz lá em Apocalipse, lembra-te onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Porque senão vou remover do teu lugar o teu candeeiro. Ele não quer remover o nosso candeeiro, mas Ele quer que nós nos arrependamos e possamos viver uma vida de santidade. Entenderam, irmãos? Amém? Amém? Então, meus queridos, continuando. Segundo ponto da mensagem. Qual é o primeiro? Deus exige santidade. Qual é o princípio? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Segundo ponto. A santificação deverá ser a nossa resposta à graça de Deus. Aleluia! Graça de Deus é bênção. O Evangelho é o quê? É a graça de Deus. O que é graça? Um favor imerecido. É quando eu dou algo a alguém que não merece, mas eu exerço o quê? Graça sobre a vida da pessoa. Mas o segundo ponto da mensagem, aquilo que o Espírito Santo me falou muito claro para nós nesta manhã, é que a santificação, para além de Deus a exigir, ela deverá ser a resposta à graça de Deus. Quando tu és alcançado pela graça, a resposta tem que ser a santificação na tua vida. Vamos ver isso na palavra, Mateus 22. Abre a Bíblia. Mateus 22. Olha o que é que diz. Mateus capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 22. Vamos iniciar no verso 1 ao verso 14. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. E entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ah, meu irmão, eu até tremo quando leio esta parábola. Muito rápido, a primeira parte da parábola, Jesus está a falar para os judeus. Quem são os primeiros convidados?
Os judeus. O que é que eles fizeram com o reino dos céus, com Jesus Cristo? Não quiseram, rejeitaram. E o que é que Deus fez? No ano 70 da era cristã, enviou o seu exército, através do exército romano, e destruiu Jerusalém. E até o templo ficou totalmente destruído. Não ficou pedra sobre pedra, como ele diz em Mateus 24. Mas depois o que é que ele diz a seguir? A festa está pronta. O reino de Deus está estabelecido. Jesus veio para pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está estabelecido. Ele veio estabelecê-lo. Agora o que é que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele disse aos seus servos, ide aos caminhos, às encruzilhadas, e chamai a todos os que encontrardes, tanto maus como bons. Irmão, sabes o que é isto? É a graça de Deus. Irmão, eu não merecia o banquete, eu não merecia o reino dos céus. Mauro, tu não merecias o reino dos céus, eu não merecia o reino dos céus. Mas a Bíblia diz que, porque eles rejeitaram, a salvação se estendeu para todos. E aí Deus mostra o quê? A sua graça. Aqueles que não mereciam, Deus chama para o seu banquete. Por isso é que a Bíblia diz-nos em João, capítulo 1, aleluia. João diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está a falar de quem? Dos judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Lembram-se daquela história da mulher Sirofenícia, que a filha estava endemoniada e ela foi pedir ao Senhor Jesus para expulsar o demónio da filha? E Jesus disse o quê? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que é que Jesus estava a dizer com isso? Estava a dizer que ele veio para os judeus. Ele era o Messias judeu. Ele era o quê? Aquele que a palavra de Deus profetizou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele era para os judeus. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que é que aquela mulher disse? Mas também os cachorrinhos comem, as migalhas caem da mesa dos filhos. Ela disse, eu não sou judia, sou Sirofenícia. Mas eu sei que se tu quiseres, tu podes me abençoar. Tu podes me abençoar. Irmãos, Jesus, o que é que ele diz aqui? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, aleluia, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Aleluia, irmãos, isto é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. A todos os que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, se tu já recebeste Jesus, tu és filho de Deus. Se tu já recebeste Jesus, tu já és filho de Deus. Deus já te deu o poder de ser filho de Deus. Isto é a graça. Aleluia! E muitos hoje conhecem a graça de Deus. Muitos têm sido chamados. E hoje em dia, irmãos, muitas igrejas pregam a graça de Deus. Aleluia, a graça é uma bênção. Mas a pergunta que eu te faço hoje é, muito claramente, mas será que a graça é tudo? Será que o verdadeiro evangelho é só graça? Deus te ama, vem como tu estás. Vem como tu estás. Vem. Ir pelas encruzilhadas. Trazei maus e bons. E a sala se encheu. Aleluia. Irmão, a igreja do Senhor, ela se enche. A embaixada cristã se enche pelo evangelho da graça. Aleluia. Só que, irmão, muito importante. Olha o que o Senhor te diz hoje. Vem como estás, mas não fiques como vieste. Vou repetir. Vem como estás, mas não fiques como vieste. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina ali. Nos versos 14. Será que o Evangelho da Graça é só isso? Será que é só graça?
Olha ali, verso 11 a 14, vemos que não. Quando a sala se encheu, o que é que o rei foi fazer? Digam lá. O que é que o rei foi fazer? O rei foi ver o quê? Como é que eles estavam vestidos na sala do trono. E o que é que ele descobriu lá no meio dos convidados? Ele descobriu um homem que não estava vestido adequadamente. Ele trazia a velha roupa. A roupa do caminho, a roupa da encruzilhada. Ele não mudou de roupa. E o que é que o rei disse? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, isto é muito importante. Vem como estás, mas não fiques como vieste. E isto é o quê, irmão? O que é que nós estamos aqui a falar? O que é mudar de roupa? O que é mudar de roupa? A segunda palavra de Deus é o quê? Santificação. É deixar de viver como eu vivia e passar a viver como Jesus Cristo quer que eu viva. Quem minta, não minta mais. Quem roube, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem prostituía, não prostitua mais. Tu entendeu o que eu estou a dizer, irmão? Hoje o Senhor Jesus te quer dizer, muda de roupa. Se ainda há alguma peça de roupa da velha vida, tira e não ponhas na máquina de lavar. Põe no caixote do lixo. Sabes aquela roupa que está tão suja e rota que a gente diz, isto nem vai para a máquina de lavar, isto vai direitinho para o lixo. Irmão, qual é a roupa que tu ainda carregas da velha vida? O Senhor Jesus, irmão, Ele não só te quer chamar, Ele quer te escolher. Ele quer te escolher para quê? Para permaneceres na presença dEle. Irmãos, isto é muito importante. O rei exigiu uma mudança de roupa. Irmãos, a graça te leva até Deus, mas o permanecer na presença de Deus exige santificação. Por isso é que há muita gente que vem, quer Jesus, 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 e Deus até muda, Deus faz o milagre, Deus opera, e a pessoa diz, glória a Deus, eu sou uma nova criatura, aleluia. Mas se tu não mudas de roupa, meu querido, Deus vai irromper contra ti. E graças a Deus por isso. Porque se Ele irrompe, é porque a Bíblia diz que Ele disciplina e corrige aquele a quem ama. Como um pai a um filho. No dia em que Ele deixar de te corrigir, esse dia tu deves ficar preocupado. E por isso hoje, irmão, deixa-me dizer isto. É necessário mudar de roupa. Deus exige santidade. Porque tu só podes permanecer diante do Rei se tiveres vestido com a santificação. Aleluia. Irmão, fecha os teus olhos agora. Irmão, que o Espírito Santo te revele. Que roupa é que tu ainda tens vestida, meu irmão? Será que é a roupa da falta de perdão? Será que tu tens dificuldade em perdoar? Tu que já foste perdoado de tanta coisa, será que tu não consegues perdoar o teu irmão? Não consegues perdoar as pessoas? Irmão, despe essa roupa agora. Confessa o teu pecado. Arrepende-te diante de Deus. Será que é mágoa? Será que é o quê? Maus pensamentos? Irmão, muda de roupa. Porque ninguém pode ficar na presença do Rei com a roupa velha. Paulo diz, despive-vos da velha roupa e revesti-vos de Cristo Jesus. Revesti-vos do novo homem. Revesti-vos do novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus não quer apenas que sejas chamado, Ele quer também que tu sejas escolhido. Porque o que é que Ele diz na Bíblia? 14, verso 14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmão, eu não quero só ser chamado, eu quero ser escolhido. Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Amém. Aleluia. Amém. O Espírito Santo está a testificar com o teu espírito. Amém, meu querido.
Então hoje tu possas dizer: Senhor, eu não quero continuar com a mesma velha roupa. Muda a minha roupa, até a roupa interior que ninguém vê. Essa então é que tem de ser mesmo mudada. Porque às vezes nós carregamos debaixo daquela roupa de santidade e de sermos cristãos, carregamos debaixo aquela roupa que ninguém vê, mas Deus vê. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Sempre que Deus fala da sua graça, de seguida Ele menciona a santificação. A santificação é o processo de nos fazer novos vasos. Vasos que verdadeiramente contêm e conservam a presença de Deus. Como cantámos há bocadinho. Um vinho novo eu quero ser. Mateus 8,17 diz lá o quê? O que é que o Senhor Jesus nos ensina? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porquê? Porque o vinho vai fermentar e vai rebentar o odre velho. E o vinho vai se perder, diz lá a Bíblia. Mas faz-se o quê? Coloca-se vinho novo aonde? Em odres novos, em vasos novos. E ambos se conservam. Irmão, se tu queres o vinho novo, se tu queres a presença de Deus na tua vida, muda de odre, transforma-te. Não sejas mais o mesmo velho vaso. Deixa Deus transformar-te. Coloca-te nas mãos de Deus como o vaso nas mãos do oleiro. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele quebrantar a tua vida. Deixa Ele te fazer de novo. Porque Ele só coloca o vinho novo no vaso novo. E há muita gente hoje que tem dito: Deus, eu quero a tua glória. Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero falar em língua estranha. Deus, eu quero profetizar. Deus, eu quero curar os enfermos. Deus, eu quero expulsar os demónios. Deus, eu quero o vinho novo. Mas não quero mudar de vida. Não quero que Deus transforme e te torne um odre novo, um vaso novo. Que a tua oração seja: Senhor, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Muda-me, Senhor, para que eu possa ser um vaso que não só tem, mas que conserva a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A graça e o amor de Deus exigem uma resposta de nós. E eu estou já a terminar, irmãos. Qual é a resposta que a graça e o amor exigem de nós? Qual é, irmãos? A resposta ao amor é a obediência. E a resposta à graça é a santificação. E a obediência e a santificação, elas andam juntas. Não há santificação sem obediência. E a obediência verdadeira é produto da santificação. E a graça e o amor de Deus, quando te alcançam, têm que produzir uma resposta. Que é o quê? A obediência e a santificação. E nós já vimos porquê. Porque senão Ele não te pode abençoar. Porque a sua glória vai te consumir ao invés de te abençoar. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então vamos ver isso rapidamente. Olha o que é que Ele diz em João 14,15. Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus. O amor gera o quê? A obediência. Tu amas a Deus? Ah, meu querido, então tu tens que obedecer a Deus. Porque se tu não obedeces, então Deus duvida que realmente o amas. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmão, se tu amas a Deus, porquê que tu não vens à igreja? Não vens aos cultos? Não vais a um grupo de vida? Porquê que até agora ainda não escolheste um grupo de vida? Se tu sabes que é algo que Deus tem para a tua vida. Porquê que tu ainda não és um dizimista fiel na casa do Senhor, se tu sabes que Deus quer que tu sejas um dizimista fiel? Ele quer te abençoar. E essa é a forma dele te abençoar, para que a glória dele não te consuma. Só que, irmãos, dizemos: eu te amo, mas não cumprimos os seus mandamentos. Davi disse: eu te amo, mas não cumpriu o mandamento de que a arca só devia ser levada pelos levitas. Tens de entender o que eu estou a dizer, meu irmão? E a graça, irmão? Qual é a resposta que a graça deve gerar em nós? A santificação. Ele te convidou para a sala do trono. Ele te convidou para o reino dos céus. Ele te convidou para a vida eterna. Ele te convidou para os novos céus e nova terra. Ele te convidou para viveres a eternidade na glória dele. Mas ele hoje exige o quê? Santificação. Muda de roupa. Porque ninguém pode permanecer diante do rei com a velha roupa.
Amém, meus queridos. Efésios 2, 8 a 10 diz lá o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Estamos a falar de graça. Mas o verso 10 diz o quê? Pois somos feitura dele. Lá está. A graça faz com que tu sejas recriado. Tu voltas a ser criado por Deus. Agora o que é que ele diz lá no verso 10? Pois somos feitura dele, criados para as boas obras. O que é as boas obras? Santificação. Sempre que Deus fala da sua graça, a seguir Ele fala da santificação. Porque a graça tem que gerar santificação na tua vida. A graça sem santificação é libertinagem. É zombar de Deus. E o que é que diz Gálatas? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Lá está. E há muita gente hoje, irmão, a querer a graça. Eu gosto tanto da graça. E até alguns irmãos e alguns pastores, pregadores, que até dizem, Deus é amor. Deus é amor. Se tu estás a fazer algo na tua vida que a Bíblia diz que tu não deves fazer, a Bíblia está errada, porque Deus é amor. Irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero ver Deus nesta igreja. Eu quero ver Deus nesta igreja. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero ver Deus no meu ministério. E por isso eu te peço, junto comigo, santifica-te. Para que Deus possa se manifestar na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, temos aqui então um mistério. E qual é o mistério, irmãos? Resumindo, já em conclusão. Deus revelou o seu amor e graça para nos levar à obediência e à santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Percebes agora porque é que Ele manifestou o seu amor e graça? Para Ele gerar em nós o quê? A obediência e a santificação. Porque Ele sabe que sem isso, Ele não pode se fazer real, presente na tua vida. Então, meu irmão, aquela coisinha que tu vês na internet, não vejas mais. Não vejas mais. Aqueles contactozinhos do telemóvel daquela pessoa, apaga. Muda de roupa. Muda. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Conclusão, irmãos, este é o ano de novas conquistas. Deus quer te abençoar e levar a lugares nunca por ti imaginados, pela sua presença na tua vida. Esta foi a palavra que Ele nos deu no início deste ano. Mas, irmãos, olha ali. Mas Ele hoje te diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Decide hoje mesmo, irmão, mudar a tua roupa. Decide ser um novo vaso. Decide obedecer em resposta ao seu amor. Decide hoje te santificar em resposta à sua maravilhosa graça que te alcançou. Porque a palavra de Deus diz em Josué, e eu trago este versículo para nós como um versículo profético para ti a partir de hoje. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.